Olá, meus amigos, minhas amigas da Jovem Pan. Olá, Thiago Dimer. Sextou, e por isso eu quero deixar aqui uma sugestão de leitura para o final de semana. Este sábado, 26 de abril, será o enterro do Papa Francisco e todos os olhos estão voltados para Roma. Por isso eu quero deixar aqui uma sugestão de um livro que trata exatamente sobre o pensamento de Francisco. O Papa Francisco, Conversas com Jorge Bergoglio. Este é um livro do jornalista argentino Sérgio Rubin e da jornalista italiana Francesca Ambrogetti. O singular dessa obra é que são conversas, na verdade, com Jorge Bergoglio entre 2007 e 2009, quando ele era, na época, ainda arcebispo de Buenos Aires. Os jornalistas queriam decifrar quem era aquela figura que no conclave de 2005 havia rivalizado com o José Ratzinger, mas que teve o desprendimento de pedir aos cardeais que não votassem nele, mas elegessem Bento XVI. A longa entrevista, que é suave na sua forma, mas muito profundo no seu conteúdo, permite a gente conhecer um pouco mais, né, do homem e do sacerdote, antes mesmo dele ser escolhido, e por que efetivamente os cardeais, no dia 13 de março de 2013, escolheram Jorge Mário Bergoglio como o Papa número 266 da Igreja Católica. Filho de italianos que chegaram na Argentina em 1929, ele nasceu em Buenos Aires em 1936 e aos 21 anos, depois de passar uma operação muito difícil, retirada do pulmão, ele encontrou a sua fé, tirando uma parte de um dos pulmões, ele encontrou a sua fé, se tornou sacerdote. Também é importante lembrar que a vida dele, e isso está registrado de forma muito clara também neste livro, é feita de acertos e erros como qualquer ser humano. Nessa conversa, nessa entrevista, é possível sentir esse profundo humanismo de Jorge Mário, mas também o seu humor e a sua compreensão sobre os desafios da atualidade. Veja, é muito importante entender que o Papa Francisco foi, sem dúvida, o pontífice que mais esteve conectado aos temas do seu tempo. E durante todos estes 12 anos do seu pontificado, ele abordou temas da atualidade, como, né, a questão do diálogo interreligioso, como a questão da natureza, nossa casa comum, os conflitos e as guerras, a questão da ciência e os desafios éticos, bem como também a tecnologia e a inteligência artificial. Foram temas que ele enfrentou com muita determinação e que sempre já estavam presentes, inclusive, nas suas reflexões que estão registradas nesse livro, antes mesmo dele receber a missão, portanto, de conduzir 1,3 bilhão de católicos. A imagem símbolo do Papa, o Papa da humildade, o Papa da simplicidade, que foi Francisco, é exatamente, né, aquela caminhada solitária na Praça São Pedro, no Vaticano, no dia 27 de março de 2020, em meio à pandemia da Covid-19. O Papa, naquele momento, ele não estava sozinho. Ao lado dele, né, todos nós, católicos ou não, bilhões de pessoas estavam presentes exatamente pela singularidade. E amanhã, no mesmo local, presentes ou distantes, milhares, milhões, bilhões de pessoas estarão se despedindo do Papa Francisco. Por isso, vale a leitura deste livro, Papa Francisco, Conversas com Jorge Bergoglio, para que a gente possa entender um pouco mais do pensamento e do legado do Papa que tinha um sorriso largo e que veio do fim do mundo. Pense nisso enquanto eu lhe desejo um excelente dia e um final de semana maravilhoso. Olá, meus amigos.